Mais uma vez quero cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Senhor. Amém. Convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, e vamos ler 3 versículos que serão alvo da nossa exposição nessa noite, 17, 18 e 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 17 ao 19. O sermão de hoje tem por tema, dele emana poder. Quantos acharam, digam amém. Amém. Portanto, assim nos diz o Senhor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E o versículo 19 nos diz: e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo ao Senhor a sua graça sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, nesta exposição, neste momento. Sim, Senhor, mais uma vez, elevamos a nossa voz, o nosso pensamento ao céu, para dizer ao Senhor, para reconhecer diante do Senhor, que nós viemos aqui para te ouvir. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz, viemos aqui para receber a orientação do Senhor, a correção que tanto necessitamos, o encorajamento. Ó Deus, fale conosco por meio da tua palavra. Eu suplico ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida e que me conceda a graça que necessito para ser ministro fiel da tua palavra nesta noite, para que seja apenas o porta-voz, apenas o instrumento do Senhor, para que o Senhor, fale com o teu povo. Assim te oro, agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos numa sessão muito importante do Evangelho segundo São Lucas. Sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, segundo a própria palavra nos fala. Entretanto, é um momento marcante do ministério do Senhor Jesus Cristo na terra, que é registrado por esse evangelista. Após as maravilhosas e poderosas anunciações registradas no capítulo 1 e no capítulo 2. Após as maravilhosas, poderosas realizações, operações de Jesus Cristo, registrados no capítulo 3, mas mais fortemente no capítulo 4 e no capítulo 5. As maravilhosas operações de Jesus foram múltiplas. Um paralítico fica de pé em Cafarnaum. A sogra de Pedro, que estava acometida de grande febre, com apenas uma voz de comando do Salvador, a febre vai embora. Uma cooperativa de pescadores estava passando sério apuro, porque não estava conseguindo granjear o fruto do seu trabalho, não estava conseguindo pescar, e então recebe uma ajuda maravilhosa, uma operação maravilhosa por parte do Senhor Jesus Cristo. E por conta de toda essa ação, esses mesmos homens são chamados e são pescados pelo Senhor. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo opera uma cura maravilhosa, trazendo a purificação completa, imediata de um leproso. Da mesma forma, um paralítico anda,
Da mesma forma, um publicano rico deixa a sua antiga vida e agora serve ao Senhor Jesus Cristo. Os discípulos que estão seguindo a Jesus, ainda nas suas manifestações maravilhosas, são alvo de comerem, de colherem espigas e de comerem no dia do Senhor, mas agora debaixo da proteção daquele que se intitula o Senhor do dia do descanso. Após essas maravilhosas operações de Jesus, finalmente o seu ministério se tornou famoso. Finalmente as pessoas agora sabem que existe alguém chamado Jesus Cristo e essas pessoas estão sendo atraídas para Ele. Querem ouvi-lo, querem ouvir a sua instrução, querem receber cura para as suas enfermidades físicas, para as suas enfermidades espirituais. É como se os campos estivessem definitivamente branquejando. E o Senhor Jesus Cristo, então, segundo a sua ordem e o seu decreto eterno, vai começar a entregar o santo ensino, o maravilhoso ensino, maravilhosas anunciações, maravilhosas operações e agora maravilhoso ensino. E então, na exposição passada, do versículo 12 até o versículo 16, nós tivemos a oportunidade de ver o Senhor comissionando logo aqueles que seriam os primeiros pastores, aqueles que continuariam sendo seus discípulos, mas que seriam os porta-vozes da doutrina. E agora, no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo desce com estes apóstolos e algo é narrado para a minha e para a sua instrução. E eu quero convidar você a olhar para o versículo 17. O versículo 17 diz: e descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano. Talvez a sua versão seja revista e atualizada, e então esteja escrito planura. E eu não vou dedicar tempo nessa exposição às controvérsias que existem, porque a passagem paralela a este ensino em Mateus é o Sermão do Monte. Então, alguns teólogos discutem por que Sermão do Monte lá em Mateus e por que Sermão da Planície aqui em Lucas. Não vamos dedicar tempo explicando cada uma das explicações e das teorias, mas o que eu quero dizer a você é que era uma região montanhosa, inclusive a escolha dos 12, a oração do Senhor foi feita no alto do monte, mas haviam lugares, segundo historiadores, que tinham declives suaves, que eram considerados como planície. E o fato é que nos lugares mais altos dessas montanhas eram as regiões menos acessíveis, menos propícias para verem grandes multidões. Por isso que o Senhor Jesus vai para o cume do monte. Mas então ele desce para os lugares planos dessa região montanhosa, para então apresentar o início da sua instrução. No versículo 17, ele traz para nós duas informações importantes que eu quero destacar para você. Em primeiro lugar, qual era a audiência do Senhor Jesus Cristo? Quem eram aquelas pessoas que estavam se colocando diante do Senhor para ouvir o seu ensino e a sua instrução? E então nós temos o relato de que 3 categorias de pessoas são os ouvintes de Jesus no famoso Sermão da Montanha ou no famoso Sermão da Planície. O versículo 17 continua dizendo que ele desce com eles, ou seja, com os seus recém-ordenados e escolhidos apóstolos. Então, essa é a primeira categoria de pessoas. Então ele desce e se encontra com muitos dos seus discípulos. E aqui é a segunda categoria de pessoas que está recebendo ou que irá receber a instrução do Senhor Jesus Cristo. E por fim, o versículo 17 nos diz que grande multidão do povo também estava naquele lugar. É a terceira categoria de pessoas. Pessoas vindas, como nós vamos ver na segunda parte desse versículo 17, de várias regiões, de regiões diferentes. Pessoas que ainda não eram discípulos de Jesus, que ainda não tinham firmado a sua fé no Salvador, mas estavam lá para ouvir a sua instrução. Então é interessante que quando você olhar para o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você lembre disso. Quem estava ouvindo esse ensino? Eram só os apóstolos? Eram só os discípulos? Ou seja, só a igreja? Não. Haviam pessoas que tinham ido para ouvir o ensino de Jesus, que não eram dos seus discípulos. E eu, sinceramente, irmãos, não tenho conhecimento de quando foi que a primeira igreja do Novo Testamento ela foi fundada da maneira como nós conhecemos.
institucionalmente, de maneira física, não sei. Primeiro prédio. O que eu posso dizer a vocês é que aqui no versículo 17 nós temos uma perfeita imagem do que é a igreja. O meu e o seu coração são inclinados e tentados a olharmos para a igreja e pensarmos, é isso que é a igreja? É o pastor? São os presbíteros? São os diáconos? São os crentes? São os visitantes? Deixe-me dizer a você que sim, é isso que é a igreja. É disso que é composta a igreja. A igreja, ao longo da história, desde o Antigo Testamento, Yahvé na centralidade da reunião e da assembleia do povo, o povo da aliança reunido em torno de Yahvé, de um culto teocêntrico, e os povos sendo chamados, sendo convocados para se unirem ao povo da aliança e apresentarem a sua adoração. Isso vem desde o Antigo Testamento. Aqui você não vai encontrar um modelo diferente de igreja sendo instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Não. Jesus é o centro. Ele é a vida. Ele é o motivo. Ele é a força. Ele é o poder da igreja. E a igreja é composta da centralidade de Jesus. É uma igreja cristocêntrica e também é composta de homens. Homens que têm aliança com Ele, a começar a liderança, que são aqueles que recebem o maior peso, que recebem a maior responsabilidade, que são chamados para receber de Deus a grande comissão de serem pastores, portadores da palavra, portadores do ensino, de serem diáconos, aqueles que vão ser chamados para cuidar das necessidades temporais do povo. E também toda a igreja, todos os discípulos, as discípulas, todos aqueles que vêm e que recebem e que servem a esse Jesus Cristo com os dons e com os talentos que Ele dá. Bem como aqueles que são chamados pela conclamação do Evangelho, pelo vinde do Evangelho, aqueles que frequentam as igrejas, aqueles que, por uma razão ou outra, não expressam a sua fé no Senhor Jesus Cristo, demoram-se, mas que vêm para ouvir a Jesus, que vêm em busca daquilo que o Senhor Jesus tem a oferecer. Em primeiro lugar, o seu ensino. Disso é composta a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não deve cansar o meu ou o seu coração. Não devemos nos sentir enfadados de pertencermos a uma igreja cristocêntrica e uma igreja onde nós, domingo após domingo, nos achegamos e não encontramos nenhuma novidade. Nós encontramos o pastor pregando, nós encontramos os presbíteros presidindo, auxiliando o pastor, nós encontramos os diáconos servindo, trazendo o copo de água, ajeitando a cadeira, o espaço. Nós encontramos os mesmos rostos, as mesmas faces, irmãos e irmãs que nós conhecemos. Nós encontramos até aqueles visitantes que nos visitam há tanto e tanto tempo. Isso é que é a igreja, isso é que é a igreja. Cristo é o centro. Mas a segunda informação que nós temos no versículo 17, para adentrarmos um pouco mais profundamente no que é ser igreja, nos é informado de onde é que essas pessoas vinham. Quem era a audiência? Os apóstolos, a liderança da igreja, os crentes e as pessoas que não tinham compromisso com Jesus, que não eram crentes. Essa era a audiência que estava prestes a ouvir o seu ensino. Mas de onde essas pessoas vêm? O versículo 17 diz que eles vinham de toda a Judéia, de Jerusalém e também de Tiro e de Sidom. Deixe-me situar vocês. O sermão está sendo proferido, ou vai começar a ser proferido em Cafarnaum. A Judéia ficava no extremo sul. Tiro e Sidom ficavam no extremo norte. Alguns historiadores falam que ficava a noroeste, mas ficava no extremo norte. Essa é a localização geográfica mais adequada. O texto está nos dizendo que pessoas de várias regiões, e assim como acontece com a provação de Jó, em que homens vindo do sul e vindo do norte, os sabeus e os caldeus, para atentá-lo, para persegui-lo, para afrontá-lo, aqui, homens e mulheres vindos de todas as partes, do extremo norte ao extremo sul,
para algo que vai ser dito no versículo 18. Vinham ter com Jesus. Vinham ter com esse protótipo, ainda embrionário no Novo Testamento, daquilo que viria a ser a igreja. Mas essa informação de que vinham do extremo sul, ou seja, da Judéia, do extremo norte, de Tiro e Sidom, é uma informação rica, mas existe entre essas duas localidades a informação de que também vinham de Jerusalém. E eu quero chamar a sua atenção em relação a isso. Porque a Jerusalém era a milenar capital da adoração do povo de Deus. Jerusalém era, afinal, o lugar da adoração, o lugar do templo. Jerusalém era o epicentro, era de onde todos os judeus vinham das várias regiões da dispersão para adorar na capital. E o texto está dizendo que o impacto das maravilhosas operações de Jesus foram tão grandes que essas pessoas estavam saindo de Jerusalém, estavam saindo da capital da adoração para ir encontrar com Jesus em Cafarnaum. Só que existe um outro detalhe geográfico, porque para chegar em Cafarnaum, esses adoradores hebreus que estavam deixando a capital da adoração, a capital milenar da adoração, teriam que cruzar a inimiga Samaria. Mas ainda assim, não foi motivo suficiente para que eles desanimassem. Eles deixaram a capital da adoração, cruzaram a Samaria para ir até Cafarnaum, para encontrar com Jesus, para estar com Jesus. E então, o versículo 18 vai nos dizer por que essas pessoas fizeram isso. O que essas pessoas queriam de Jesus? O versículo 18 nos diz que essas pessoas saem de norte a sul, saem da capital da adoração, Jerusalém, para virem, para ouvir e para serem curados das suas doenças. O texto ainda fala que também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Duas coisas eram alvo dessas pessoas em se encontrar com Jesus. Primeiro, ouvirem a Jesus. E esse relato condensado que nós temos do Sermão da Montanha, do Sermão da Planície, no capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas, e que é mais extenso, 3 vezes mais extenso no Evangelho segundo Mateus, isso vai acontecer porque os ensinos que estão condensados nos 3 capítulos de Mateus, eles são distribuídos ao longo do Evangelho segundo Lucas. Haverá rica instrução ainda nesse Evangelho, inclusive o Evangelho das parábolas, onde o Senhor vai ensinar de maneira profunda aos seus discípulos e a todas aquelas pessoas que o circundam, que o rodeiam. Mas o texto fala que a primeira razão pela qual eles chegavam até Jesus, eles vinham de vários lugares distantes até Jesus, porque eles queriam ouvir o que Jesus tinha a ensinar. E eu quero adiantar para você aquilo que será dito em próximas exposições, que eles não foram frustrados. Que eles vieram ouvir Jesus de norte a sul e Jesus os instruiu. Eles ouviram acerca de ser sal e de ser luz. Eles ouviram sobre vários temas, acerca de oração, acerca de jejum, acerca de piedade, acerca do amor. Ouviram sobre vingança, como tratar os seus inimigos. Ouviram sobre o fruto, que pelo fruto se conhece a árvore. Ouviram sobre a porta. Ouviram sobre diversos assuntos. Ouviram sobre divórcio, sobre casamento. O Senhor Jesus os instruiu. E eu quero começar aqui a fazer o link, a conexão prática com a nossa vida como igreja. Repito que entendo que no versículo 17 nós temos nitidamente a associação do que Jesus institui enquanto ministério terreno e a igreja do Senhor Jesus Cristo pós-Novo Testamento. E aqui nos é dito que essas pessoas vinham até Jesus para ouvi-lo ensinar, para ouvi-lo falar, para ouvi-lo doutrinar. E eu quero chamar a sua atenção, amada igreja do Senhor, que ao longo da história, essa quantidade de ondas cíclicas, elas continuam avançando historicamente. As pessoas continuam vindo ouvir Jesus Cristo e os seus ensinos e a sua doutrina. As pessoas saem de vários lugares diferentes. E as pessoas vêm porque elas precisam ouvir aquilo que Jesus tem a ensinar. Escute bem isso. Muitas igrejas
Entendem que para a igreja se tornar contemporânea, relevante, contextual, ela precisa inovar, ela precisa trazer adereços para a sua liturgia, para a sua vida orgânica, para a maneira como ela interage com a sociedade. Mas você não vai encontrar em nenhuma página da palavra de Deus, em nenhum lugar da história, havendo qualquer tipo de necessidade de se incluir qualquer outra coisa para atrair as pessoas a Jesus. As pessoas querem vir a Jesus porque as pessoas querem ouvir Jesus. As pessoas querem ser instruídas por Jesus. As pessoas querem ouvir a voz de Jesus. As pessoas não querem outra coisa. Se enganam as igrejas que acham que precisam incrementar os seus cultos, que precisam colocar entretenimento nos seus cultos. É óbvio que ter uma mensagem profunda, bíblica, rica, aplicativa é uma bênção. É lógico que ter um louvor também afinado, bonito, um ambiente saudável, tudo isso é muito importante, mas as pessoas estão preocupadas em ouvir Jesus. As pessoas saíram naqueles dias e saíram ao longo da história simplesmente para ouvir Jesus. Conta a história que John Bunyan, antes de ser preso, mas no começo da sua perseguição ministerial, ele ficou sem púlpito. Ele não tinha um púlpito para pregar. Mas ele, chamado por Deus para pregar o Evangelho, colocava um banco, a semelhança do que aconteceu também com John Wesley. Mas no caso de Bunyan, ele colocava e ele começava a pregar, sem receber salário, sem ter uma igreja constituída. Era o seu chamado, era o seu ofício. E ele começava a pregar, só que, ora, se para nós já é difícil um contexto como esse, por exemplo, num dia de chuva, imagine isso em uma região fria, em que havia muita neve. A história fala que famílias andavam, famílias pobres que não tinham meio de transporte, carro, que seria o equivalente a hoje, carruagens, elas andavam 2 horas para ir e 2 horas para voltar, não para ter um culto confortável, organizado institucionalmente como esse, mas apenas para ouvir John Bunyan. Não. Queriam ouvir Jesus. As pessoas andavam 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para ouvir Jesus através da boca daquele pregador, para ouvir a palavra de Deus. Existe uma outra história muito famosa do movimento de evangelismo, de avivamento, no século XVIII. Conta a história que George Whitefield, pregando em Londres, certo médico ateu passa correndo, e então o médico, aquela sociedade é uma sociedade muito polida, muito educada, as pessoas não correm. E então um jornaleiro perguntou para onde é que ele ia, o que tinha acontecido, porque ele estava correndo, para onde é que ele estava indo com tanta pressa, e ele disse, o Dr. George Whitefield começou a pregar, e eu vou me atrasar. E aí, então perguntou, mas como isso? Você é ateu? Você não acredita nas coisas que George Whitefield prega? Ele disse, de fato eu não acredito, mas ele acredita. Ele queria ir ouvir Jesus através daquele evangelista. Por que isso é importante para a nossa reflexão nessa noite? Porque Jesus continua falando, as pessoas continuam vindo exclusivamente para ouvir Jesus, e Jesus continua falando através da igreja. Ele continua sendo ouvido ao longo desses 2000 anos de história através das cordas vocais da igreja. E deixe-me advertir você que Jesus não tem sido ouvido nos últimos 2000 anos apenas pelas cordas vocais do pastor, dos presbíteros, dos evangelistas, dos seminaristas, mas de toda a igreja, de cada cristão e de cada cristã. Você tem consciência dessa sua responsabilidade, desse seu privilégio de ser a boca de Jesus, de ter a responsabilidade de pregar o Evangelho, como nós ouvimos hoje pela manhã, a toda a criatura. Você tem noção de que o mundo está vindo? Não se engane. O mundo está vindo e ele quer ouvir Jesus. Ele precisa desesperadamente ouvir Jesus. Esse mundo está extraviado, está perdido. Aqueles adoradores da capital da adoração hebreia, de Jerusalém, eles não estavam atrás de outra coisa, senão de orientação para as suas vidas, orientação espiritual, orientação de como viver,
e eles queriam ouvir aquele que falava como quem tem autoridade. Você tem consciência disso, amada igreja do Senhor? Tem consciência disso, meu irmão, minha irmã, jovem, pessoa de mais idade, cujos cabelos brancos já se avolumam na sua cabeça? Tem consciência de que você continua sendo um porta-voz da voz de Jesus que o mundo está esperando ouvir? Na formação com os irmãos do conselho e com os candidatos no sábado, eu estava dizendo que os maiores oradores da terra não estão na igreja. Não estão. Eu estava dizendo que as pessoas mais bem dotadas de dons, de talentos, de aptidões para a obra social não estão na igreja. A igreja não tem os pregadores mais eloquentes e nem tem o trabalho social mais eficaz. Poderia citar rapidamente várias instituições que existem de cunho humanitário que são muito mais eficientes do que a igreja no seu trabalho. Mas, aplicando aquilo que está sendo dito para nós no Evangelho nessa noite, eu quero dizer que o mundo não é a voz de Jesus. Que os grandes oradores que estão lá fora da igreja, eles não têm o Espírito Santo. As pessoas não procuram eles com o intuito de ouvir Jesus, sabe por quê? Porque elas sabem que não podem ouvir Jesus através de outra boca, senão da boca da igreja. As pessoas procuram os coaches, as pessoas procuram aqueles que têm grandes ensinos no âmbito da autoajuda, mas quando as pessoas querem ouvir Jesus, sabe para onde é que elas vão? Para a igreja. Sabe na porta de quem elas batem? Na sua, na porta dos crentes, porque elas sabem que para ouvir Jesus tem que se aproximar da igreja, tem que ouvir o que a igreja tem a dizer. As pessoas têm essa consciência e você também precisa todos os dias ter essa consciência. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Mas a segunda razão, segundo o versículo 18, pelo qual essas pessoas estavam vindo para Jesus, era porque elas queriam ser curadas. Mas o Espírito Santo é tão Deus, é tão soberano, tão sábio, que já cai por terra aquela falsa ideia de que as pessoas só procuram Jesus para receber bênçãos materiais. Essa falácia que eu já ouvi muitas vezes, até já citei aqui, pessoas que não são crentes que dizem o problema é que os crentes são ex alguma coisa. As pessoas só vão para a igreja quando estão precisando de alguma coisa. Isso não é verdade. Essas pessoas estavam indo para serem curadas, é o que o texto está dizendo. Mas antes, elas estavam indo para ouvir Jesus, para ouvir o que Jesus tinha a falar. Mas também elas estavam indo para serem curadas. O poder da cura, o dom de curar, tem um dono. E segundo a palavra de Deus, o dom da cura pertence ao Espírito Santo, pertence a Deus. De maneira que ele dá esse dom, ele distribui esse dom a quem ele quer. É por isso que a igreja, é por isso que eu, na condição de ministro do Evangelho, é por isso que você, na condição de cristão, de cristã, não tem como manipular o dom da cura. Entretanto, deixe-me fazer aqui uma aplicação prática para a nossa vida, porque parece que esses grandes movimentos avivalistas que priorizam o extraordinário, que priorizam o milagre, parece que de alguma forma esses movimentos trouxeram um prejuízo do entendimento da igreja, ou de parte da igreja, com relação a o que é curar, o que é Jesus curar. E aqui eu não vou entrar nos inúmeros exemplos e testemunhos que nós temos, historicamente falando, de pessoas que foram curadas de câncer. Poderia fazer isso aqui. Eu poderia aplicar esse texto mostrando que Jesus curou câncer ao longo da história de pessoas que nós conhecemos. Eu poderia aplicar essa passagem a casos concretos de pessoas que tinham deficiência nas suas pernas e Jesus curou e ficaram boas. Largaram os seus aparatos para poder andar. Casos concretos de pessoas que foram declaradas clinicamente mortas e que voltaram à vida. Eu poderia dizer isso aqui, mas eu não vou dizer isso. Eu quero, porque isso são milagres que o Senhor opera quando quer.
Entretanto, existe uma cura que ela é sistêmica. Uma cura que só Jesus pode operar, mas que é sistêmica. É uma cura recorrente. É uma cura que Jesus vem operando ao longo da história. Quando nós pensamos em cura, sobretudo curas físicas, nós sempre fazemos essa distinção e sempre pensamos que a cura física é aquela cura imediata, é aquela cura visível. Nós nos esquecemos que existem enfermidades, por exemplo, psicossomáticas, que são enfermidades que, numa linguagem simples, são enfermidades da área emocional, psicológica, e que trazem reflexo para o corpo físico, como, por exemplo, a depressão. Esquecemos desse tipo de doença. O que eu quero chamar a sua atenção é que, ainda hoje e ao longo da história, as pessoas vêm a Jesus para encontrar cura, e as pessoas encontram cura em Jesus. E eu já quero fazer a aplicação e adiantar o ponto de que essa cura o Senhor também, do mesmo jeito que as pessoas encontram o ensino de Jesus na igreja, as pessoas também encontram a cura de Jesus na igreja. Porque a igreja não é um lugar de enfermidade. A igreja, por exemplo, não é um lugar propício para a proliferação da depressão. Não. Porque, segundo a palavra de Deus, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Porque eu não quero aqui levar em consideração contextos de igrejas que abrem mão do Evangelho, que são verdadeiros campos de batalha, que as pessoas se sentem mal ao chegar porque estão intrigadas umas com as outras. Não, eu estou falando da igreja do Senhor, que tem os seus defeitos, mas que caminha e que vive em humildade e em amor na presença de Deus. Igreja é lugar de cura, já ouvimos isso. Igreja é lugar onde nós recebemos a cura para as nossas enfermidades emocionais. Igreja é o lugar onde nós chegamos nos sentindo sozinhos e nós saímos nos sentindo amados, em família. Igreja é esse lugar que Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês, porque vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E então, as pessoas chegam na igreja. As pessoas chegam feridas, as pessoas chegam desenganadas, as pessoas chegam sozinhas, com a sua estima lá embaixo, se sentindo absolutamente nada. E Jesus, pela sua instrução, pela sua ação sobrenatural, porque não é o pastor que faz isso, Jesus, ele cura essas pessoas. E muitas dessas pessoas são curadas de suas enfermidades físicas. Poderia citar vários exemplos aqui. Elas são curadas de suas enfermidades físicas, porque são tratadas na alma. Eu não estou falando das enfermidades físicas que nos acometem como crentes, apenas, que Jesus pode curar do dia para a noite se Ele quiser. Ele pode operar esse milagre. Mas Jesus, Ele continua curando. Ele continua operando o milagre da cura. Tanto da cura física, como essas pessoas estavam vindo para buscar cura física, das suas doenças do corpo, como também das suas doenças da alma. Jesus, Ele continua curando. Você tem consciência disso, como igreja do Senhor? Eu tenho consciência disso, de que quando eu sou procurado na condição de pastor do Senhor, eu sou comissionado por Jesus para ser um instrumento de cura, para ser um instrumento de paciência com aqueles que estão feridos. Um testemunho recente de um amigo muito querido, acerca de um pastoreamento que ele recebeu quando chegou em sua igreja. Hoje ele serve a Deus, caminhando para o ministério. Ele disse: quando eu cheguei na igreja, eu estava muito ferido, eu parecia um pouco espinho. Eu estava com meu coração duro, eu estava pensando em abrir uma igreja para mim, mas o pastor, ele foi um objeto de cura para a minha vida. Ele me ouviu. Ah, como o pastor me ouviu, ele se lamentando. Ele ouviu todas as minhas queixas, todas as minhas enfermidades da alma, tudo aquilo que eu via sendo ferido nas igrejas que eu passei, sobretudo na última igreja que eu passei. E o Senhor usou o pastor para que esse irmão fosse curado. Esse certamente é o testemunho
de cada um de nós que estamos aqui hoje. Esse é o meu testemunho. O Senhor Jesus me curou. O Senhor Jesus curou a minha alma. O Senhor Jesus curou as minhas enfermidades, os meus dilemas, os meus dramas, e me cura ainda hoje, viu? Quando eu me entristeço por alguma coisa, voltado pelo meu passado, por exemplo, alguma rejeição que eu tive, eu me lembro que o Senhor me amou, que Ele não me rejeitou e não me rejeita hoje. Jesus não é a igreja, não é o prédio, não é a instituição, não é o meu ofício, mas é Jesus que faz isso. Então, eu tenho essa consciência de que quando eu sou procurado e estou representando Jesus, não só como pastor, mas como cristão, para ser um objeto de cura, assim como você. Portanto, talvez você hoje esteja precisando ser curado, ser tratado. Você precisa do bálsamo do Senhor sobre a sua vida, ótimo. Mas se você ama Jesus e se você é um cristão, uma cristã, lembre-se, você foi chamado por Jesus para ser um instrumento de cura. Quem sabe até cura física. Quantas vezes já bateram na sua porta e dizer assim, ore por mim? De vez em quando eu recebo um pedido no Zap. Por que será? Por que será que eu recebo um pedido de oração para uma cura de uma enfermidade? Por que será que batem na sua porta? Por que será que de vez em quando, na reunião de oração, alguém tem algum pedido de oração? De vez em quando chove uns pedidos de oração aqui de pessoas que não são da igreja. Inclusive no nosso boletim, vários pedidos foram apresentados hoje. Por que será? É por um motivo. Não é por causa da igreja, não é por causa da instituição, não é por causa da força da oração do pastor da igreja, é porque é Jesus quem cura. Quantos podem dizer amém? Essas pessoas foram para receber instrução e para receber cura. E essas pessoas continuam vindo. Mas, pastor, o que acontece? Versículo 19. Isso aconteceu lá. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Enquanto meditava na preparação dessa mensagem, cheguei à seguinte conclusão. É fato que muitos crentes, estou falando de crentes, que estão aqui hoje, olhando para o versículo 19, podem suspirar e dizer, pastor, como eu queria estar lá. Como eu queria poder tocar em Jesus. Como aquelas pessoas tocaram. Como eu queria ter sentido o poder de Jesus saindo, inundando o meu ser, me curando, curando esse meu ente querido, jogando fora as minhas enfermidades, eu saindo renovado, renovada, como eu queria. Pena que eu não estava lá. Deixa-me dizer a vocês que se pensarmos isso, é completamente compreensível. Entretanto, o que está sendo dito aqui não aconteceu só nesse dia. Não. Jesus não curou aquelas pessoas, historicamente falando, só nesse dia. Ele não operou a cura só nesse dia. Não saiu o poder de Jesus para curar só nesse dia. Ele, antes de ser assunto aos céus, ele fez uma promessa. E essa promessa ela foi cumprida sobre a igreja. Você conhece muito bem essa promessa. Ele disse, Atos 1:8, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. A palavra poder aqui no versículo 19 é a mesma palavra, exatamente a mesma palavra. A mudança do pós-fixo é mínima. Dunamim, dunamis. É mínima. É poder. O que a palavra de Deus está nos dizendo, tanto em Lucas como em Atos, e nós sabemos disso. Ora, pastor, a gente sabe disso. É que o mesmo poder que saía de Jesus, o mesmo poder que alcançava aquelas pessoas, é o mesmo poder que está sobre a igreja. O mesmo poder e a mesma autoridade que residia na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo
de maneira que impactavam aquelas pessoas que o ouviam, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. É o mesmo poder que está sobre a igreja, para ensinar, para instruir, para fazer a sua obra, para testemunhar. Deixe-me chamar a sua atenção, querida igreja do Senhor. Nós precisamos lembrar urgentemente nesse dia que nós, como igreja do Senhor, somos a detentora, está sobre nós, porque Ele soberanamente assim decidiu o poder vindo do céu para que as pessoas sejam instruídas e sejam curadas e sejam libertas das suas opressões. Você pode dizer amém por isso? Agora, deixa eu dizer a você que olhando para esse texto, nós somos tentados a achar que então está tudo certo, pastor. Está claro para nós, mais do que nunca. Já sabíamos, mas ficou mais claro ainda. Então vamos ficar bem atentos na porta da igreja, porque quando essas pessoas vierem, nós vamos abrir logo a porta para que essas pessoas entrem. E aí nós vamos ser hospitaleiros. Nós não seremos falsos, bajuladores. Não ficaremos inventando peripécias no culto para que essas pessoas se sintam agradáveis. Não! Nós seremos sinceros. Essas pessoas vão se sentir acolhidas. Vão entender que igreja é lugar de cura, é lugar de purificação. Perfeito. Isso é uma etapa, é um ponto. O segundo ponto, e eu quero chamar bem a sua atenção com relação a isso, é que pela própria providência de Deus, esse método de alcançar essas pessoas, de evangelizar essas pessoas, ele mudou da perspectiva centrífuga, onde as pessoas, centrípeta, onde as pessoas vinham até Jesus, ou até Israel, ou até Jerusalém, e passou a ser centrífuga, espalhando os discípulos e a igreja, e nós temos acompanhado isso nas exposições em Atos. O que eu estou querendo dizer a você é que como igreja do Senhor nós devemos estar prontos, preparados para pregar a palavra, e para instruir, e para falar, para ser a voz de Jesus, falando a sua palavra de maneira fiel, pura, simples, inteligível, compreensível. Devemos estar com nossas portas abertas, com os nossos braços, com os nossos corações escancarados para receber essas pessoas. Mas também devemos estar na mesma condição aonde o Senhor nos enviar. Essa responsabilidade não está só sobre a igreja e a assembleia reunida, não está só sobre o ministro da palavra, está sobre cada crente, aonde quer que você esteja. Você precisa buscar a Deus e pedir graça ao Senhor, para que as pessoas, quando cheguem perto de você, sabendo que você é crente, esperando de você ouvir algo da parte de Jesus, você seja um instrumento de Deus, para abrir a sua boca e as pessoas ouvirem Jesus através da sua boca. Você precisa ser um instrumento de Deus, pronto, um vaso de barro, imperfeito, para quando as pessoas chegarem até você, você ter a sensibilidade espiritual, a ousadia na fé de dizer, eu quero orar por você, eu quero ter uma palavra de Deus para você. Eu não sei o que você está passando, quanto a gente ouvia isso no passado e como isso está mais raro hoje em dia, de sermos importunados na rua por um crente. Deixa eu dizer a vocês aqui, recentemente fizemos uma pequena, acho que eu já falei isso aqui, pequeno ajeito lá no quarto, porque a chuva trouxe umidade e tinham dois homens trabalhando lá, um pedreiro e um ajudante. Mas olha, eu digo a vocês que fazia tempo que eu não ficava tão feliz por ver um evangelista tão persistente como aquele ajudante. Ele não parava de falar de Jesus. Foi uma semana, meu amigo. Olha, se eu não fosse crente, eu tinha virado crente. E eu nem intervi, eu nem me anunciei como pastor. Deixa ele fazer o trabalho dele. E o pedreiro, que é conhecido nosso, a gente tem muito carinho por ele, ouvindo e conversando, e ficávamos atentos ouvindo aquilo ali. E foi lindo ver a boca de Jesus pregando o evangelho dentro da nossa casa. Ele nem queria saber onde ele estava. Ele não era desrespeitoso, ele não era espalhafatoso, ele não era expansivo, muito respeitador. Até o bolinho que a gente ofereceu, ele comeu com toda a educação, crente o homem, viu? Mas ele falando, eu vi a voz de Jesus através da boca daquele homem. E você, meu irmão e minha irmã, foi chamado para isso. Assim como nós ouvimos hoje de manhã. As pessoas chegarem até você e se sentirem perto de Jesus. Saberem que vão ser acolhidas. Perceba, essas pessoas
Mesmo as vindas de Jerusalém, elas não queriam nem saber, elas viajaram longas distâncias para estar na presença de Jesus, porque essas pessoas tinham uma convicção de que não seriam rejeitadas por ele. E embora ouvissem a sua voz, recebessem o seu ensino, ainda se esforçavam. É isso que o texto na língua grega fala. Se esforçavam, elas se empenhavam para tocar em Jesus, porque os seus corações estavam preenchidos com fé e sabiam que se tocassem em Jesus, dele emanaria poder. Deixe-me dizer a você que emanou o poder de Jesus naquele dia. Assim como vem emanando o poder de Jesus através da sua igreja ao longo dos últimos 20 séculos, e emana o poder de Jesus através da sua vida, se você é um crente, se você é uma crente. Não duvide disso jamais. Não se prive desse trabalho, dessa vocação maravilhosa que poucos receberam. Continua emanando o poder de Jesus, e você é esse canal, meu irmão e minha irmã. Você é esse instrumento, repito, esse vaso de barro imperfeito nas mãos do Senhor. Perceba, é interessante demais esse texto, porque aqui, diferentemente do que aconteceu no seu nascimento, as pessoas não vêm, preste atenção nisso, trazer presentes a Jesus. Não vem dar algo a Jesus. E às vezes nós temos esse preconceito, preste atenção nisso. Nós queremos que as pessoas cheguem na igreja quando tiverem algo para oferecer. Se a pessoa é muito problemática, só quer receber, nós achamos que podia ter sido uma pessoa mais diferente, não. As pessoas, quando se aproximam da gente, a gente pensa logo assim, não vou nem me aproximar, não. Está me procurando, mas eu não quero nem muito contato, porque aí é sem futuro. Perceba que essas pessoas chegam para Jesus só para receber. Receber ensino, receber cura física, receber cura espiritual, emocional, cura para a alma. Deixe as pessoas virem até você. Seja generoso como um cristão e como uma cristã. Dê tudo o que o Senhor lhe deu, assim como nós ouvimos hoje de manhã pelos Gideões. Você recebeu de graça, dê de graça. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de ser porta-voz de Jesus. Não se canse de ser porta-poder de Jesus. Dínamo, dinamite, poder de Jesus. Mas faça o seu trabalho. Porque Jesus, escute só isso, é um dos elementos misteriosos desse versículo 19. O texto fala que Jesus curava a todos. Todos. E aqui nós temos duas coisas. Primeiro, ele tem poder, todo o poder. Poder para curar todas as pessoas. Entretanto, é certo que todas as pessoas do mundo conhecido que Jesus andou não foram curadas. Porque ele poderia, pela sua oração, do mesmo jeito que ele criou todas as coisas, ele poderia ter, sem as pessoas precisarem irem a ele. Escute isso. Ele poderia ter decretado que a partir daquele momento todas as enfermidades do mundo seriam extintas. Ele tem poder para isso ou não? Tem. Mas não foi isso que aconteceu. O texto está dizendo que todas essas pessoas que na construção grega do versículo 19 se esforçaram, era uma grande multidão. A expressão aqui, grande multidão, não, era uma volumosa, era uma numérica, a ideia era de que realmente era muita gente. As pessoas se esforçavam com o coração cheio de fé de tocar em Jesus. Deixa eu dizer que todos aqueles a quem for concedida a fé do alto serão curadas por Jesus. Isso não depende de mim e de você. Nós fomos chamados e comissionados para realizar esse trabalho. Mas isso não depende de mim e não depende de você. É Jesus quem faz. É Jesus quem escolhe os apóstolos, os pastores. É você, você, você. Eu? É você. É Jesus quem pega você. Mas pastor, você. Abra a sua boca. Que as pessoas vão, se você fizer isso com o seu coração cheio de fé e humildade diante de Deus, as pessoas vão ouvir Jesus. Elas vão vir para isso. E elas vão ouvir você. Você falará de Jesus na sua escola. Você falará de Jesus na sua casa. Você falará de Jesus no seu trabalho. E as pessoas irão ouvir Jesus. As pessoas serão curadas por Jesus. Quais pessoas, pastor? Todas aquelas que o Senhor conceder fé para serem alcançadas, para serem curadas, para ouvirem e amarem a sua palavra. Ora, além do próprio texto bíblico, a maior prova disso
não somos nós mesmos? Não foi assim que nós fomos alcançados? Você acha, você admite que foi a eloquência da pessoa que ele evangelizou? Você sabe que não. Nenhum de vocês vai dizer que sim. Eu sei que não. Foi o Senhor, foi Jesus, em pessoa, que me alcançou. Assim como ele fez com Saulo. Ora, olhando para o passado, eu deixo o passado e venho para o presente. Além da palavra, o próprio testemunho deste culto solene. Vocês não vieram para cá hoje para ouvir Jesus? Foi. Não vieram para cá para ouvir o pastor, mas para ouvir Jesus. Vocês não vieram para cá hoje para receber a orientação de Jesus? Veja, assim tem sido a igreja ao longo da história. Veja que prova viva de que Jesus continua falando, de que ele continua curando, de que continua emanando, saindo o poder de Jesus. É por isso que eu digo a você, sem medo, que domingo que vem você vai estar aqui. Não estou dizendo em termos de pessoas, estou dizendo a igreja reunida. Pode ser que você não possa estar por alguma razão, mas você, a igreja, estará aqui. A igreja continuará se reunindo. Sabe por quê? Porque a igreja não é um projeto falido. Porque a igreja não precisa de subterfúgios. A igreja ela é cristocêntrica. Cristo é o poder da igreja. Ele é o poder para a igreja e é o poder da igreja. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem me dirigindo a você que está aqui hoje e que ainda não é um cristão. Deixe eu dizer a você que eu não sei qual foi a razão, o motivo pelo qual você veio aqui hoje. Você está aqui hoje na igreja. Mas eu quero dizer a você que você é um felizardo, é uma felizarda em estar hoje aqui neste culto, ouvindo a voz de Jesus através do Evangelho. Eu quero dizer a você que se você não é um cristão, se você não é uma cristã, isso é uma prova de que você precisa de instrução, de que você precisa de orientação, de que você está perdido, vagando por esse mundo aí sem orientação. A prova é que você não é um cristão. Se você fosse um cristão, o que é ser um cristão, pastor? Reconhecer os seus pecados e reconhecer em Cristo o único e suficiente Salvador da sua vida. Então você não estaria perdido. Mas como você não reconhece, você está precisando. Assim como essa multidão. Não é só você não. Multidões ao longo da história reconhecem, eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso de orientação. Mas também quero dizer a você que você também precisa de cura para a sua vida. Talvez, não, pastor, eu estou bonzinho, eu estou boazinha. Você precisa de cura para a sua alma. E eu quero dizer a você que essa cura que você precisa, certamente ela suavizará muitos problemas de saúde que você pode eventualmente ter, inclusive de pressão. A gente tem muito crente aqui, crente, viu? Com problema de pressão, não tem? A idade vai chegando, não tem o que discutir. Mas deixa eu dizer a você que você será privado de pensamentos suicidas, você será privado de pensamentos depressivos, de tendências depressivas. Você precisa de cura para a sua alma. Mas não só cura temporal. Você precisa de cura eterna. Você precisa de salvação eterna. Ouça a voz de Jesus. Se renda ao que Jesus está dizendo a você nessa noite. A orientação de Jesus através do Evangelho para a sua vida. Se submeta. Reconheça os seus pecados. Reconheça que você não vai conseguir encontrar salvação, cura, alívio para a sua alma em outro lugar, em outro santo, em outra santa, em outra figura humana, líder religioso, senão no eterno Filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Receba-o hoje, peça, implore para que Ele lhe aceite, antes que Ele volte e seja tarde demais. Mas também quero finalizar me dirigindo mais uma vez a você, Igreja do Senhor, parabenizando você. E eu não digo a palavra de parabenização no aspecto secular da palavra, mas no aspecto espiritual. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Louvado seja o Senhor, porque se não fosse a sua vida, Igreja do Senhor, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a sua vida, Igreja do Senhor, vocês, individualmente, não estariam aqui hoje. Eu quero dizer que louvado seja Deus pela vida da igreja, porque se não fosse assim, pessoas que estão aqui hoje, sendo curados por Jesus à medida em que ouvem a sua palavra, isso não seria possível. Deixa eu dizer a vocês, que vocês não têm, como igreja do Senhor, como crentes em Jesus, vocês não têm que olhar para o passado, pensando como eu gostaria de estar naquele dia e tocar Jesus e sentir do seu poder. Você não precisa, porque aqui, porque neste mundo está reunido, está
estabelecido, constituído, vivo, o corpo tangível de Cristo. Você quer tocar a Jesus? Toque no irmão que está do seu lado. Ele é um cristão. Ela é uma cristã. Eles são pequenos cristos. Você quer ver Jesus? Olhe para o seu irmão. Olhe para a sua irmã. Você quer receber uma palavra de Jesus? Ligue para o seu irmão e para a sua irmã durante a semana. Converse com ele e diga, deixa um versículo para mim. Outra prática que está se perdendo, né? Deixa um versículo, a gente até tem pessoas que ficam chateadas hoje em dia com isso. Deixa um versículo para mim, irmão. Deixa um versículo para o seu irmão. Deixe Jesus falar com ele. Você quer tocar em Jesus e você quer sentir o poder de Jesus emanando e fluindo até você? Peça para o seu irmão orar por você. Diga, eu quero que você ore por mim. Eu não quero nem dizer qual é o motivo. Só quero que você ore por mim. Temos feito esse exercício nas terças-feiras. Temos feito grupos. Toda reunião de oração, hoje de manhã nós fizemos também, de a gente orar uns pelos outros. Não é à toa. Não é pragmático para a gente movimentar a nossa reunião de oração. Mas para que nós possamos experimentar desse poder de Jesus. Dessa ação de Jesus. Um na vida do outro. Um pela vida do outro. Eu acabei de dizer que você procure o seu irmão para pedir uma palavra, para pedir oração, mas também se coloque à disposição do seu irmão. Se coloque à disposição da sua irmã. Esteja acessível aos seus irmãos. Ligue para dizer, eu estou ligando para dar uma palavra para você. Você não precisa nem me pedir, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu lembrei de você nas minhas orações. Só isso. Certamente Jesus, ele continuará emanando poder por meio de sua igreja até a consumação dos séculos. Que ele use a você, que ele use a mim, que ele use a sua igreja neste lugar para continuar emanando poder neste tempo, até a sua volta. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nosso Deus, nós te somos gratos, Senhor, pela tua palavra. Te somos gratos pela instituição chamada igreja. Te somos gratos pela simplicidade deste corpo formado pelo próprio Senhor, onde o Senhor é o cabeça. Nós somos teu corpo. Nós nos reunimos nos ajuntamentos, nas reuniões em nossas casas, em nossas particularidades, nossas refeições, e não há nada de extraordinário. Assim como acontecia no Novo Testamento, acontece com a tua igreja ao longo da história. Tudo é feito com singeleza de coração. Ó Senhor, nos perdoe quando nós nos cansamos, nos enfadamos dessa santa, doce e agradável rotina chamada igreja. E muito obrigado, Senhor, por não nos rejeitar. Muito obrigado por não nos expulsar deste santo convívio. Obrigado porque mesmo quando resmungamos, o Senhor de maneira graciosa, paciente, o Senhor nos reanima, o Senhor usa-nos um na vida do outro e nos chama novamente à comunhão. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Senhor, porque temos ouvido a Tua palavra que nós estamos aqui. É porque o Senhor tem nos sustentado, nos instruído pela Tua própria palavra, é que a igreja está de pé. Muito obrigado, Senhor, porque temos tantas necessidades de cura, do corpo, da alma, das emoções, e o Senhor de fato tem nos sustentado, tem nos curado, tem colocado sempre o bálsamo sobre as nossas feridas, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a Tua igreja tem prevalecido, é por isso que nada, nenhuma ideologia, nenhum governo, nada que se levanta contra a Tua igreja nesse mundo prevalece, porque o Senhor é o poder da Tua igreja. Agora, Senhor, nos ajude, como crentes, como cristãs, Senhor, a continuarmos o Teu ministério neste mundo, que sejamos a Tua voz, que as nossas cordas vocais sejam instrumentos nas Tuas mãos, para que a Tua palavra continue sendo pregada, não só aqui neste lugar, neste prédio, mas aonde o Senhor nos enviar, particularmente ou como igreja. Ó Deus, que o Senhor continue nos usando como instrumento nas Tuas mãos, como fonte, poder do Senhor, para curar a vida, a alma,
as enfermidades daqueles que vêm até nós. Que sejamos generosos, que sejamos como o Senhor foi conosco e como o Senhor é conosco. Faz isso, ó Deus. Faz isso nas nossas vidas. Assim nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.